Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, bem-vindo a mais um vídeo no canal Histórias de Noah. E nesse vídeo eu vou falar sobre a minha impressão de leitura do livro Os Miseráveis. O que eu pretendo fazer nesse vídeo? Eu pretendo fazer, primeiro, um resumo do livro, falar sobre o que ele vai tratar, falar um pouco sobre os personagens e a estrutura do livro, como ele é dividido. Depois disso, eu pretendo falar sobre a minha impressão de leitura e por que eu demorei aí 9 meses para ler esse livro. Eu quis fazer esse vídeo porque eu comecei a querer ler Os Miseráveis, porque toda vez que tinha um booktuber falando qual livro clássico que você leu e achou fácil, qual livro clássico que você leu e amou, apesar de ser grande, qual livro clássico que te surpreendeu muito, e eles sempre respondiam Os Miseráveis. Então eu pensei, eu preciso ler esse livro. Só que, claro, 2.000 páginas. Então eu posterguei um pouco essa leitura. Mas sempre estava na minha cabeça. Aí, em 2019, eu acabei lendo O Conde de Monte Cristo. E aí, depois que eu terminei a leitura, eu entendi que eu nunca mais ia reler aquele livro. Por esse motivo, pensando que Os Miseráveis também é um livro antigo, clássico, gigante, numa época que os livros eram escritos por capítulos e entregues em revista, esqueci o nome, se eu lembrar eu coloco na edição aqui. Eu meio que concluí que eu não ia ler uma segunda vez. Eu não precisava disso físico na minha casa. Então eu queria um e-book. Ou eu ia emprestar da biblioteca, mas daí 2020, né, pandemia, bibliotecas fechadas, não rolou. No final do ano passado eu concluí o quê? Que eu não tinha lido ainda. E aí bem nessa época saiu uma promoção dos e-books da Amazon mesmo. E por R$1,99, gente, R$1,99, eu pensei, olha, tudo que eu tava vendo sobre Os Miseráveis estava muito caro os livros. Falei, é um sinal que eu tenho que comprar. Aí comprei, ficou uns meses lá no meu Kindle sem eu ler. E aí em dezembro eu decidi que eu ia fechar o 2020 lendo Os Miseráveis, então eu dividi ali pra me ler durante 20 dias. Pelo Kindle eu separei por porcentagem, eu ia ler 4% por dia, e em 20 dias eu ia terminar. Piada! Porque a meta não era só ler Os Miseráveis, era ler Os Miseráveis em menos de um mês. Porque todo mundo que lia tipo um mês, 3 meses. Chutei a câmera, deve ter mexido aí. Ai, que droga, agora já foi. E bem na época, dezembro, eu tava saindo um monte de projeto de leitura dos Miseráveis, tipo, 3 meses. Eu, tipo, nossa, sem chance que eu vou demorar 3 meses pra ler esse livro. Piada, né? Demorei 7, mas tudo bom. Paguei a língua muito com esse livro. Só que eu não fui ver nenhum vídeo resenha do livro, porque eu sabia que falava sobre Jean Valjean, que eu não sabia quem era, na real. Eu fui sem saber nada. Por isso que eu vou fazer agora um resuminho para facilitar a leitura, porque acho que eu precisaria saber disso antes de ter lido. Lembre antes de curtir o vídeo, tá? Porque deu muito trabalho ler esse livro, é 2.000 páginas, gente. Compartilhar com quem você acha que tem interesse. E de nos seguir nas redes sociais também, tá? @Histórias de Noah, tanto no Instagram quanto no Facebook. O livro começa muito engraçadinho e muito esperançoso. Ele começa contando sobre a vida do bispo de Digne, que é um bispo que é tipo um santo, entendeu? Ele faz... Nossa, ele realmente imita Jesus na Terra. É muito legal ver a vida dele ali com a irmã na casa paroquial. Tem outro nome, porque ele é bispo, né? Ele não é padre. Mas você vai acompanhando a vida dele ali, como ele ajuda as pessoas da cidade dele. Ele troca a mansão dele pela casa que ficava um hospital, porque a casa do hospital era menor e tinha muito mais pacientes. Então por que ele ia viver num palácio que podia atender mais pessoas, né? Sendo que os doentes precisavam mais, e ele sempre atendia e ouvia e prestava atenção nas viúvas, nos órfãos, nos pobres, tipo uma alma caridosa de Deus mesmo. E aí, logo que a gente tem a introdução aí desses personagens, a gente vai conhecer o Jean Valjean, que é um ex-prisioneiro das galés. Ele ficou 19 anos preso por roubar um pão, basicamente isso. E ele sai da prisão muito revoltado, porque ele ficou 19 anos preso por roubar um pão, por ser pobre. E aí quando ele sai da cadeia, ninguém aceita ele em lugar nenhum, nenhuma pousada, ele não consegue emprego, ele não vai conseguir nada, porque ele é um ex-prisioneiro. Apesar de ter conseguido a liberdade, ele ainda tem o estigma de ter sido preso.
E é claro que o bispo de Digne vai recolher esse cara na casa dele. E o motivo que eu li esse livro foi por causa da seguinte frase. Ele tá lá, comendo na casa do bispo de Digne, e pergunta pra ele, você não perguntou meu nome, você nem me conhece, por que você me aceitou aqui? E aí ele responde, é claro que eu sei seu nome é meu irmão. Aí eu pensei o quê? Esse livro vai ser uma gracinha. Esqueci que o nome do livro é Os Miseráveis. Gente, spoiler alert. Vai ser uma tragédia atrás da outra. O que não mostra nas primeiras 500 páginas que eu li em uma semana. Então eu li, a primeira semana de dezembro, eu li 500 páginas desse livro assim. Por quê? É engraçado, é comovente, é muito filosófico e apresenta os personagens muito bem. O narrador do livro, ele nos apresenta a parte psicológica, ele nos apresenta os segredos, ele nos apresenta a alma dos personagens, os desejos, as dúvidas, os anseios que esses personagens têm. Apesar de ter muitos personagens durante esse livro, ele faz a gente se interessar pela vida de cada um desses personagens. Ele consegue muito isso. E, é claro, cada final de capítulo é um cliffhanger atrás do outro, que faz você querer ir pro próximo capítulo. Então é muito difícil você largar. Não é um livro que você tá lendo lá, meu Deus, eu preciso largar isso. Quer dizer, nessas primeiras 500 páginas. Aí eu vou entrar, né, na parte que me fazia largar. O livro é dividido em 5 livros dentro dele. O livro da Fatine, que é um. O livro 2 é da Cosette. O livro 3 é o do Mário. O livro 4 é o Idílio na Rua Plumet, que vai ser aí a Batalha, de 1832. E o livro 5 é o Jean Valjean. Então, como a gente viu, tirando a parte 4, todas as outras partes são nome dos personagens, os personagens principais, tá? Já no livro da Fatine, que é o livro 1, a gente já é introduzido a quase todos os personagens principais, tirando o Mário, que vai ser introduzido apenas no capítulo dele. O resto todos vão aparecer ali, que são a Fatine, a Cosette, o Jean Valjean, o Javert, na minha opinião, apesar de ele não ter um capítulo para ele, e os Thénardier. Os Thénardier são os vilões, e o Javert é o que vai perseguir o Jean Valjean, porque ele é policial. Então tá, o Javert, ele é esse policial que ele tem uma fé rígida. Ele é descrito assim, uma pessoa que segue os princípios que acredita e ele não consegue enxergar meios termo. Então ele não consegue ver a diferença entre você roubar um pão porque você não tem o que comer e você ser um político e desviar dinheiro direcionado para hospitais públicos. Ele não consegue ver essa diferença. Crime é crime, todo mundo tem que pagar. E se você cometer um crime é porque você não presta. Sua alma não presta, você merece tudo de ruim no mundo. Então é por isso que ele vai perseguir o Jean Valjean durante essa história. A Fatine, ela vai ser apresentada logo depois que passar ali a introdução do Bispo de Digne e do Jean Valjean, já vai entrar a Fatine. A Fatine, ela vai representar essas moças, essas mulheres, que são filhas bastardas, mas que você não conhece nem pai nem a mãe, no caso ela é uma órfã, e como a vida dela vai se desenrolar, porque na verdade ela não teve pai, ela não teve mãe, ela não tem família. Então ela vai acabar crescendo solta no mundo, né, numa época que as mulheres não tinham muita oportunidade de trabalho, nem de vida, nem de carreira. Como sendo filha de pais desconhecidos, ela também não tinha dinheiro, então ela não tinha como fazer um bom casamento. Por isso, ela vai fazer amizades, aí vai descrever a primeira vez que ela se apaixona. É claro que vai ser por um cara rico, de uns 30 anos, ela vai estar ali no início dos 20, e é claro que ele vai usar dela um pouquinho e vai enjoar, e daí vai largar ela, né? Vai prometer mundos e fundos, e vai embora e nunca mais vai voltar. E obviamente, quando ele for embora, ela vai ver que tá grávida. E aí, o ciclo se repete, não é mesmo? Então, por isso, os miseráveis. Ele vai falar dos miseráveis da sociedade. E a Fatine é a primeira representação desses miseráveis da sociedade. O Javert, que eu já falei, vai ser esses miseráveis que não conseguem ter fé na humanidade. E ele não consegue transcender. E isso vai causar muitas coisas até o final da história. Então, a Fatine vai engravidar. E aí, ela vai ter a Cosette, né? Que é a outra personagem principal desse livro. E como ela é uma mãe solteira, ela não vai conseguir emprego, porque ela vai ser julgada por ser uma mãe solteira. Então ela vai deixar os filhos com os Thénardier, que são os vilões. Vai deixar a Cosette com os Thénardier, pra eles criarem ela, enquanto ela vai pra outra cidade trabalhar e ela manda o dinheiro pra eles. Então ela acha que essa filha tá sendo bem cuidada, mas ela não tá.
E aí ela vai sofrer horrores. E vai ser uma derrota atrás de outra derrota na vida da Fatine. E aí que começou a me desestabilizar a mesma história. Porque a história da Fatine é muito, muito, muito triste. E aí só não é mais triste de quando a gente vê a infância da Cosette sendo abusada pelos Thénardier. Não tem nada mais triste do que ver abuso infantil. Então aí que começou a ficar muito pesado pra mim e que eu abandonei. Também sobre meninos órfãos, né, crianças órfãos, vai ter o Garrett, que não é um personagem principal, mas vai ser um menino de rua de Paris, também sem pai nem mãe, que vai crescer na rua, roubando. E ele vai mostrar como essas crianças, elas não têm realmente nenhuma chance, né, porque elas não têm ninguém por elas, e ninguém para ensinar. Então não tem nem pai, nem família, nem a sociedade dá a mínima para essas crianças. Ele vai mostrando, né, como a sociedade é injusta durante o livro todo, mostrando esses arquétipos, né, sociais, do ex-prisioneiro perseguido, das órfãos que crescem sozinhas pra crescer e virar mãe solteira e ter toda essa roda da vida de desgraça e tristeza. Vai falar dos meninos de rua. O último personagem que é introduzido bem mais pro final na história, já passou ali da página 1000, é o Mário. Ele é filho de um duque, lord, não, bispo não. Ai, ele é da realeza, tá? O vô dele. Mas não é tipo príncipe nem nada. E aí, ele... o pai sumiu, ele é criado pelo avô, a mãe morreu. E o avô se recusa a falar sobre quem era o pai dele. Até que ele descobre que o pai era soldado de Napoleão e acaba virando bonapartista. E isso vai ser importante ali pra história. Mário, esse menino sonhador, politicamente não muito engajado, mas ele é muito romântico. O livro dos Miseráveis é do período do romantismo, então vai ter muita das características dos livros do período romântico. Então eles são muito idealistas. Essa questão mesmo de queremos um mundo melhor, a começar por mim, que vai ser o que o Jean Valjean vai tentar fazer a história toda, de pregar o bem, de fazer o bem, de não mentir, mesmo quando ele precisa mentir, você fala, mente que você sai dessa rapidinho. Ele não mente, ele é justo, ele faz o bem, ele dá esmola pros pobres, ele vai realmente seguindo os passos do Bispo de Digne. Falando um pouco mais sobre o resumo da história, o Jean Valjean, ele vai fugir, porque ele vai acabar cometendo um outro crime, e ele vai ter que usar identidades secretas, né? Ele vai ter que usar outros nomes para conseguir não ir preso de volta. Nesse meio tempo, ele vai conhecer a Fatine e vai prometer para ela que vai cuidar da filha dela, a Cosette. Vai ter toda uma história para ele conseguir, né, chegar até a Cosette e salvar elas do Thénardier, que é o povo que tá abusando dela. Basicamente, esse é o resumo do livro. O autor, ele é muito bom em construir o mistério, a angústia, de fazer você se sentir realmente angustiado. Todos os capítulos de abuso, você realmente se sente na pele das pessoas abusadas. Você realmente consegue se sentir como uma criança de rua. Não tem como você não se sentir miserável nos capítulos onde essas crianças, onde a Cosette tá sofrendo, onde a Fatine tá sofrendo. É muito, muito, muito triste. Ele faz isso de uma forma muito boa. Principalmente na hora das perseguições, que o Javert tá perseguindo o Jean Valjean. O que pra mim foi realmente esgotante. Um dos motivos que eu parei a segunda vez, quando eu comecei de volta em fevereiro a ler. Porque aquilo me dava muita aflição. Porque toda vez que você achava que eles estavam em paz, que iam ter uma vida legal, começava a perseguição de volta e o Javert conseguia achar o Jean Valjean de volta e começava a perseguir ele e ele tinha que fugir. E você ficava assim, meu Deus, agora ele vai pegar ele, agora ele vai pra cadeia, o que vai acontecer agora? E aí todo o capítulo acabava com um cliffhanger e você não conseguia largar e daí você via que aquilo ia continuar por algumas páginas. Tem gente que fica, meu Deus, eu preciso terminar isso agora. Aí eu ficava só muito angustiada. É claro que eu demorei 9 meses pra ler, mas eu li 500 páginas em uma semana em dezembro, eu li mais 500 páginas em fevereiro, aí eu li mais 500 páginas em abril, e aí eu peguei em agosto e falei, não, vou terminar, e li mais 1000 páginas em agosto. Então, assim, sentando, você lia, assim, 500 páginas muito rápido, porque realmente ele faz você ficar fixo naquela história e querer terminar aquilo. Que me dava uma certa angústia, porque eu gosto de começar um livro e terminar. Eu não tenho muita paciência. Então, eu pego os livros, eu divido eles assim, 5 dias no máximo, eu quero terminar em 5 dias. O que não dava pra mim fazer com Os Miseráveis. Eu falava assim, que saco, eu não vou terminar isso tão cedo. E daí eu acabava largando. E é claro que
que eu também não sabia, tem os capítulos de interlúdios, paradas, parênteses, ai, não sei o nome, mas assim, o autor começava a falar de um assunto, tipo, ele vai falar sobre a Revolução Bonapartista, que é o primeiro, e aí ele vai falar sobre a Batalha de Waterloo, em Paris. Eu não sabia disso. Comecei a ler, achei interessante. Aí ia para um capítulo, e daí ia para outro capítulo, e começava outro capítulo, e ainda continuava na descrição daquela batalha. Eu falava, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Só que tava no Kindle, então não tinha como eu saber quando realmente aquilo acabava. E aí eu continuei lendo, até acabar. Foi uma sentada só, eu terminei, mas foi tipo mais de 1 hora lendo, até acabar aquilo. Eu falei, nossa, que chato. Que chato. Porque o livro tava assim super interessante, cortou a história pra contar a Batalha de Waterloo. Aí eu entrei no YouTube pra ver que palhaçada era aquela, e aí eu descobri que tinha descrição dessa batalha, só que o vídeo que eu vi não falava, que tinha várias outras paradas no meio. Ou, não sei se não falava, na verdade, ou eu parei no meio porque eu fiquei com medo de pegar algum spoiler. Mas só esse capítulo de Waterloo, essa parte, são 19 capítulos dentro do capítulo de Waterloo. E são 73 páginas. 73 páginas dessa batalha. Então, assim, é muita coisa. E é sempre assim, você tá num auge do livro e ele para pra falar de alguma coisa. A única parte que eu gostei realmente que ele parou foi... Tava no meio de uma perseguição, o Javert perseguindo o Jean Valjean, e naquele negócio de um correr atrás do outro e um se esconder do outro, até que o Jean Valjean chega em um convento. E aí você vai ver se ele vai pegar o Jean Valjean ou não. E aí ele para pra falar sobre os conventos. Tipo, eu achei muito interessante essa parte, foi a única parte que eu achei realmente interessante. Entretanto, todavia, não precisava, né? Podia continuar a história e depois fazer, né, uma filosofia sobre os conventos. Mas eu achei interessante porque, para saber, né, como era a vida nos conventos naquela época, os rituais, os costumes, quem ia parar nos conventos, que ele fala muito sobre isso, que normalmente eram as mulheres herdeiras, que algum irmão queria pegar a herança, ou viúvas, mulheres normalmente que eram mandadas lá pra força. E ele comenta isso também, que não é diferente da cadeia. A diferença é que na cadeia os caras iam porque cometiam realmente crimes e as mulheres não faziam nada e iam parar nos conventos. Ele vai fazer várias dessas paradas. Vai ter uma hora que ele vai falar sobre os meninos de rua em Paris, sobre os conventos. Vai ter uma hora que ele vai falar sobre os esgotos, então de volta Jean Valjean vai estar lá nos esgotos, fugindo. E aí ele vai parar no meio ali da perseguição para falar sobre os esgotos de Paris. A parte dos esgotos eu pulei legal, e dos meninos de rua também, sinto muito, mas foi, eu comecei a ler, eu falei, não acredito mais isso. Aí eu comecei a ler pra falar, vai que é interessante, igual a parte do convento. Não achei. E aí eu li um parágrafo, pulava, ia pro próximo, pulava, ia pro próximo. E foi assim que eu li a parte dos bueiros de Paris e a parte dos meninos de rua de Paris. Mas nenhuma parte é tão grande como a Batalha de Waterloo, que são 73 páginas. Mas conta assim umas 30, 20 páginas falando sobre essas explicações. Mas eu vou ler aqui uma parte que o Victor Hugo usa no livro para falar, né? Esse livro é um drama cujo primeiro personagem é o infinito, o segundo é o homem. Sendo assim visto, depararmos com um convento no nosso caminho era nosso dever penetrar nele. Por quê? Porque um convento que tão próprio é do Oriente como do Ocidente, da Antiguidade como dos tempos modernos, tanto do paganismo quanto do budismo, do maometismo como do cristianismo, é um dos aparelhos de ótica implicada pelo homem ao infinito. Ou seja, ele acha que falar dessas coisas é muito importante. E é, gente. Não tô falando que não é. Mas assim, arranca esses capítulos pra mim ler e meditar deles depois, que realmente quero saber o que vai acontecer com o Jean Valjean agora. Não quero saber sobre... Eu quero saber se ele vai realmente conseguir fugir do Javert. Eu não quero saber sobre os bueiros agora. Eu quero saber se ele vai conseguir sair daqueles bueiros sem ser pego pela polícia. Outra citação do Victor Hugo falando sobre por que saber dessas coisas. Tipo, por que eu preciso saber dos bueiros de Paris? Da época de Napoleão Bonaparte. O que isso influencia? Ele fala: entretanto, estudemos as coisas que já não existem. É necessário conhecê-las, ainda que não sejam senão para as evitar. As contrafações do passado tomam nomes falsos e gostam de chamar-se futuro. Esta alma do outro mundo, o passado,
é atreito a falsificar o seu passaporte. O passado tem um rosto, que é a superstição, e uma máscara, que é a hipocrisia. Denunciemo-nos, né, o rosto e arranquemo-lhes a máscara. Ou seja, né, a gente precisa saber as coisas do passado para não repetir as mesmas coisas no futuro. Acho isso importante. Isso aqui apareceu mais ou menos no meio do livro, e aí fiquei mal por pular as partes de regressão, e daí eu falei assim, não vou pular mais. Se eu não for pular, eu não vou ler. Eu já tinha lido 1.500 páginas, mais ou menos, já tinha passado ali da história do Mário, e o livro vai se encaminhar para a insurreição de 1832, para o dia 5 de junho de 1832, que foi uma batalha, né, que aconteceu ali em Paris. E aí eu falei, meu Deus. Essa parte foi ruim, porque foi a parte que ele começou a falar sobre a diferença entre revolução, sobre bonapartista, sobre democracia, sobre formas de governo. Aí essa parte eu falei assim, eu não vou pular de volta, né, porque tô lendo, então tem que ler. Eu lembrei o quê? Eu lembrei da Siri, que é maravilhosa, porque eu tinha comprado o livro no Kindle, então ela podia ler o livro pra mim. E aí eu falei, vou colocar a Siri pra ler essa parte chata pra mim, enquanto eu lavo a louça. E aí, obviamente, a Siri acabou lendo as últimas 500 páginas do livro pra mim, porque daí eu acabei terminando em 3 dias. Daí eu tava lavando louça, fazendo faxina, fazendo caminhada, e a Siri tava lá lendo, e foi legal também, porque eu consegui ter imagens gráficas na minha cabeça da batalha. Por quê? Essa parte que vai ser a batalha, a insurreição do dia 5 de junho de 1832, todos os personagens do livro vão acabar se envolvendo, menos as mulheres. Na verdade, algumas mulheres também vão se envolver. Então era importante ler, não tinha como eu pular, apesar de eu achar a parte da batalha chata. E aí, na verdade, eu não sabia, eu achei também que ia ser só uma batalhinha ali. E aí eu fui percebendo que não, que era uma parte super importante do livro. E que a maioria dos personagens estavam envolvidas, iam lutar nessa batalha. Então era importante eu ler. E porque elas também vão afetar a vida de vários personagens ali, já que já tá. Começa ali faltando 500 páginas para acabar o livro, então já tá no fim do livro de. Porque você já leu 1.500 páginas, né? Só falta ali um quarto do livro para acabar. E essa batalha vai acarretar ali várias coisas na vida de vários personagens. Alguns personagens vão morrer e alguns vão ser afetados diretamente por causa dessa batalha. Então não dá pra pular. Então foi ótimo, porque daí a Siri leu pra mim e deixou isso menos exaustivo. Mas eu realmente entendi que aquela parte da batalha, e são vários capítulos, porque todos os personagens acabam se envolvendo. Vai ser ali umas 200, 300 páginas disso. Então foi importante porque aí eu consegui ler, né? E prestar atenção em tudo que estava acontecendo com todos os personagens. E se eu pudesse voltar no passado, eu voltaria, e todos os capítulos de Waterloo, do convento, até uma parte que ele para pra falar do Catão, que é a língua dos ladrões em Paris. Eu teria feito a Siri ler pra mim, teria sido muito mais rápido, e eu não teria levado aí 9 meses para ler esse livro. Pra finalizar, porque esse vídeo já deve ter ficado longuíssimo, eu queria falar que sim, eu gostei muito da experiência de ler Os Miseráveis, é uma história muito bem escrita. Já tem umas 2 semanas que eu terminei. Então eu consegui perceber, assim, que apesar de ter demorado meses pra ler, porque, né, pandemia, não tava afim de ler coisa muito triste, toda vez que eu pegava o livro, ele ia muito rápido. Pensando que eu peguei ele 4 vezes pra ler, né, então eu demorei ali 4 semanas pra ler. Quase cumpri minha meta inicial, li em 4 semanas. Uma semana, então eu li ali um mês, ficava 2 sem ler e pegava de volta. O livro, ele é muito bem escrito. Ele é uma linguagem muito acessível, realmente não parece que foi escrito em 1862. Todos os personagens, assim, são maravilhosos. Eu realmente, a única parte que me cansou realmente foi a parte da batalha e o romance do final. Porque é um livro do período romântico, então aqueles romances bem água com açúcar que a gente lê dos livros de vestibular da escola. Eu não pretendo reler ele, sinceramente, porque eu acho que muito do que faz a gente querer prosseguir na história é você não saber o que vai acontecer realmente no próximo capítulo, você ficar ansioso e ler. Eu recomendo muito o livro porque descreve muito a Paris do século XIX. Você realmente sente lá os princípios, os costumes sociais,
todas as revoluções e insurreições que estavam acontecendo naquele período. Como fragmento histórico, é muito, muito, muito incrível. É claro que o Victor Hugo vai puxar uma sardinha para os franceses. Esse foi meu vídeo sobre a minha impressão de leitura dos Miseráveis. Comenta aqui, por favor, se você também foi uma pessoa que leu, se você também sofreu e quanto tempo você demorou pra ver, né? Porque pelo que eu tava dando uma pesquisada de todo mundo que leu, eu fui a pessoa que mais demorou pra ler esse livro. Então comenta aí se você demorou mais que eu ou não. E se alguém aqui conseguiu ler isso daí em menos de 30 dias, também comenta, que eu quero saber, conhecer você, guerreiro ou guerreira, que você merece realmente os parabéns, olha. Meus parabéns. E se você já leu mais de uma vez, gente, tem gente que já leu esse livro 2, 3 vezes. Isso aí eu também pago muito pau. E até a próxima, gente. Tchau.